Revelações incríveis. A oração transformadora que todo cristão deve fazer ao iniciar o DIA no terceiro ano de Joaquim, enquanto as nuvens de conflito se acumulavam sobre Jerusalém, Davi, o rei de Israel, se via em meio a uma tempestade de traições e rebeliões. O seu próprio filho, Absalão, com seu espírito ardente e sedutor eloquência, havia incitado um levante contra ele, fazendo com que o povo se alinhasse à sua causa, contra o pai. Com o peso da decepção e da incerteza sobre seus ombros, Davi decidiu que não continuaria ali. Assim, retirou-se da cidade sagrada, levando consigo apenas o que podia carregar, em meio a um grande tumulto. No deserto, um lugar árido e desolador, Davi se encontrava sozinho com seus pensamentos e medos. As rochas quentes e a areia do deserto refletiam a dureza da sua situação. A traição de Absalão era uma dor quase insuportável, mas em cada dia que amanhecia, Davi se ajoelhava, clamando ao Senhor. Era ali, entre as pedras e a aridez, que ele buscava o sustento espiritual que tanto necessitava. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, escuta o meu gemido. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti eu oro, sussurrava enquanto o sol ainda não havia rompido a escuridão. Essas preces se tornaram um ritual, não apenas de desespero, mas de entrega. A cada manhã, ao deparar-se com o céu claro, Davi consagrava seu dia ao Criador, lembrando-se das promessas que Deus havia feito a ele ao longo de sua vida. Ele refletia sobre cada vitória, cada proteção, cada promessa que formava a base de sua fé. A confiança de Davi em seus planos, mesmo em tempos de turbulência, se tornava cada vez mais intensa enquanto ele se lembrava de que Deus nunca o abandonaria. Entretanto, a tensão crescia. Absalão, com seu exército crescente, se aproximava. Davi percebeu que a luta era inevitável, e sua mente se dividiu entre a necessidade de proteger seu reino e a dor de um pai fugindo de seu próprio filho. Ele se negou a sucumbir ao impulso da ira. Em vez disso, buscou a orientação de Deus e, ao lado dos conselheiros que lhe restavam, preparou-se para o que estava por vir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante das ameaças que se aproximavam, Davi compreendeu que a batalha não seria apenas física, mas também espiritual. As intercessões que faziam na solidão do deserto tornaram-se a âncora que o sustentava, enquanto ele lutava contra suas emoções. A ideia de que o futuro de Israel e o futuro de seu filho dependiam de suas ações o mantinham acordado à noite. Contudo, em seu ser, havia uma certeza: Senhor, não importa o que aconteça, minha segurança está em ti. Conforme o deserto se tornava familiar a seus olhos, Davi sabia que qualquer passo dado seria crucial. Enquanto o dia se aproximava, apesar do doloroso conflito com Absalão, ele tinha uma esperança inabalável de que, mesmo em meio à tempestade, Deus estava prestes a revelar seu plano. O que poderia acontecer quando as forças de Absalão se encontrassem com a resistência de um pai coração partido? O desfecho ainda era um mistério, mas a mão de Deus parecia estar em movimento. Enquanto o sol nascia sobre as areias quentes do deserto, a luz dourada começou a desfazer as sombras que envolviam Davi, revelando um novo dia de incertezas. Ele olhou para o céu, que parecia vibrar com o apelo do seu coração. Senhor, eu sei que a batalha se aproxima. Não deixe que o desespero consuma minha alma. Eu confio em ti. As suas palavras ecoavam pelo deserto, como um clamor solene dirigido ao céu. Naquela manhã, Davi decidiu buscar conselhos com os poucos homens que ainda permaneciam ao seu lado. Entre eles estava Abiatar, sacerdote e um dos últimos defensores do rei. Com uma expressão grave, Abiatar trouxe notícias alarmantes. Meu rei, Absalão tem avançado com força, e muitos em Israel têm se voltado para ele. O coração do povo tem se afastado de ti. Davi sentiu o peso dessas palavras, como se um peso de chumbo se instalasse em seu peito. Mas,
em meio à dor, o Espírito Santo lhe trouxe à mente a verdade de que Deus não o deixaria. Levante-se, e que todo Israel saiba que o Senhor é o verdadeiro rei. A determinação começou a queimar dentro dele, e ele se preparou para ralliar os homens à sua volta. Reúnam-se. Preparem-se para a batalha, mas não somente contra as forças de Absalão. Nosso maior inimigo é o medo que nos odeia. No momento em que as tropas se organizaram, algo inesperado começou a acontecer. Davi percebeu que, mesmo sob a mais amarga dor de estar em conflito com seu filho, havia uma força divina que fluía através deles. Ele lembrou-se da promessa de Deus em 2 Samuel 7:15, quando o Senhor disse que sua misericórdia não se afastaria dele, mesmo nas tribulações. Essa verdade ressoava com esperança na mente de Davi. A batalha, aquele evento portentoso, não seria apenas uma luta de espadas e lanças, mas um embate entre luz e trevas, entre o amor de um pai e a traição de um filho. Com seu coração partido, mas firme em sua fé, Davi orou novamente: Ó Senhor, a ti entrego esta guerra. Que a tua vontade prevaleça, venha o que vier. Os clarins soaram e, ao longe, a poeira levantava-se como numa nuvem de agonia. O exército de Absalão se aproximava, e Davi sabia que o confronto estava prestes a começar. Ele olhou para seus homens, e com um olhar de profundo amor, declarou: lutemos com coragem, lutemos pela verdade, e que a justiça do Senhor reine sobre nós. No calor da batalha, as espadas eram erguidas e os gritos ecoavam, enquanto Davi se movia entre as fileiras, trazendo consolo e esperança aos homens que lutavam ao seu lado. Mas no fundo de seu coração, uma pergunta persistia: o que aconteceria quando o destino de Absalão se cruzasse com o amor de um pai? A luta se tornava cada vez mais intensa, e cada golpe parecia ressoar com a dor de sua aflição. Enquanto as árvores balançavam ao vento e os gritos se promoviam numa sinfonia de guerra, Davi percebia que as forças do mal não moldavam apenas a batalha. Algo mais profundo estava em jogo, um conflito que transcendia a carne. Ele olhou para os céus com a certeza de que Deus estava observando e que algo divino estava prestes a ser revelado. E assim, enquanto as duas forças se encontravam, um profundo silêncio pairou sobre o campo de batalha, como se o próprio céu suspendesse a respiração. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo uma presença que Davi não poderia ignorar. Qual será a resposta do Altíssimo nesta hora crucial? Ele perguntou para si mesmo enquanto sentia a mão de Deus mover-se com poder, preparando o palco para um desfecho que mudaria os destinos. Aquela manhã no deserto não era apenas o prelúdio de uma batalha, mas o início de um cumprimento maior do propósito divino, revelando que até mesmo os momentos de maior dor podem glorificar o nome do Senhor. Davi sabia que as mãos de Deus estavam cuidando de cada detalhe, e o que surgiria dessa prova seria um testemunho eterno da fidelidade divina que nenhum homem poderia ofuscar. O que nessa luta se revelaria, ele ainda não sabia, mas sua esperança jamais vacilaria. As espadas cruzavam-se no ar, e os gritos de guerra elevavam-se como uma canção trágica, mas Davi, em meio ao clamor e à luta, sentia a presença de Deus se fazendo mais palpável. Ele se movia entre os homens, sua alma e coração entrelaçados no clamor de sua nação. Com os olhos fixos no céu, Davi lembrou-se de Salmos 18:2, onde não apenas clamava por salvação, mas afirmava que Deus era a sua rocha e fortaleza. Senhor, que eu encontre abrigo em ti enquanto esta batalha desenrola-se. Enquanto o combate se intensificava, Davi percebeu que havia um novo clamor emanando do fundo da alma de cada soldado. Cada golpe, cada trovão de armaduras, era um eco da luta entre o amor e a traição, o pai e o filho. Absalão, com seu exército que se assemelhava a um mar furioso, se dirigia para o coração da fileira de Davi. O desespero poderia invadir o coração de qualquer homem, mas não o de Davi. Ele sabia que, independentemente do resultado, o Senhor já tinha um plano soberano em ação. Assim, o rei se fez firme e, com um olhar aguçado, avistou Absalão à distância. Ele sentiu um intelecto divino convergir sobre ele. Com um grito ressoante, Davi chamou aos seus homens: não ataca o filho. Se há uma guerra a ser lutada, que seja pela vida e não pela morte. Que possamos lutar pela redenção e não pela destruição. Suas palavras eram um testemunho de que mesmo em meio ao caos, o amor poderia prevalecer. Os guerreiros hesitaram por um momento, divididos entre o comando ardente de lutar e a compaixão inspirada por seu rei.
A visão de um pai desejando salvar seu filho, mesmo na tempestade da traição, despertou em cada um deles uma luta interna. Mas a pressão do combate não daria tempo para uma resposta. Em poucos instantes, os homens de Davi, encolhidos pela empatia, se lançaram em um ataque, contra a vontade do rei. A batalha não era simplesmente uma questão de exércitos em conflito, era um reflexo da obra do Espírito, um chamado à transformação e redenção. Davi, percebendo a confusão, ergueu a mão e clamou ao Senhor, um apelo sincero brotando de suas entranhas: ó Deus, que a tua luz resplandeça nesta escuridão. Que eu não perca meu filho na voragem da guerra. A resposta celestial não tardou a chegar. O tremor em terras distantes foi precedido por uma ventania que ergueu a poeira em redemoinhos sobrenaturais. Os homens de Absalão, guiados por uma força primitiva e destrutiva, sentiram o pavor tomando conta de seus corações. Muitas vozes clamaram ao céu, e até mesmo soldados mais bravios começaram a hesitar quando sentiram a mão invisível do Senhor mover-se. É nesse momento que Davi recebeu uma visão que lhe foi revelada em um silêncio profundo. Ele viu o futuro, não como um destino predeterminado, mas como um caminho de arrependimento e esperança. Ele viu seu filho, Absalão, derrotado, mas não desamparado. Entre lágrimas e súplicas, Davi segredou: que eu prevaleça em estender a mão, mesmo em meio à espada. Que a luz de Deus não se apague na noite da traição. À medida que o caos aumentava, uma mensagem surgiu em sua mente como uma escrita celestial: o plano de Deus não se limita ao que os olhos veem. Há sempre uma nova aliança a ser revelada, uma promessa de restaurar aquilo que está quebrado. E assim, enquanto a luta prosseguia e as espadas se cruzavam, Davi percebia que ainda havia um caminho a ser percorrido, uma verdade a ser revelada, que poderia transformar não apenas o destino de Absalão, mas também de Israel. O seu clamor tornava-se um eco que conectava orações passadas e promessas futuras, elevando-se a um nível divino. O que mais poderia ocorrer nesta batalha de amor e dor? O que mais Deus revelaria em sua soberania? A certeza de um plano maior permeava a atmosfera, e Davi sabia que a luz divina estava apenas começando a se manifestar. Em meio à tempestade, um conhecimento resplandecia: o propósito de Deus se desdobrava não apenas em guerra, mas na mais profunda história de redenção, que ainda estava por se cumprir. O horizonte começava a se obscurecer, como se os céus testemunhassem a intensidade da batalha que se desenrolava abaixo. Davi, agora mais consciente do que nunca do peso de sua posição, sentiu que o conflito não era apenas um embate físico, mas um teste da fidelidade que havia em seu coração para com o Senhor. Senhor dos exércitos, estende a tua mão poderosa sobre nós, sussurrou ele em seu íntimo, enquanto os sons das espadas tocavam o solo e os gritos ecoavam em seus ouvidos. Absalão estava com o exército, mas Davi reconhecia que havia outro que batalhava por ele. Ele lembrou-se das palavras proferidas por Moisés aos filhos de Israel: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. A certeza foi como um raio de luz que atravessou sua angústia. As ondas da luta dançavam furiosas, e a chuva, inicialmente uma cortina de medo, agora desaguava do céu como lágrimas de um Deus que se compadecia dos aflitos. Era enquanto cercava sua dor que Davi sentiu uma força inexorável. Ele começou a entoar um cântico em meio ao clamor: misericórdia e justiça hei de cantar, ó Senhor, a ti cantarei salmos. Salmos 1011. A música que brotava de seu coração era uma oração carregada de esperança, um chamado não apenas para sua própria libertação, mas para a da nação. Os soldados de ambos os lados, antes tomados pelo ódio, começaram a hesitar, tocados pela vulnerabilidade de um pai contra filho. O grito de Davi não era apenas um clamor em favor da vida de Absalão, mas um eco de um pai que desejava a reconciliação com o seu povo. Não há amor maior que esse, pensou Davi, enquanto o sentimento se alastrava entre os homens, unindo-os na fragilidade da condição humana. Foi então, em meio ao estalar das lanças e ao brilho das espadas, que um mensageiro surgiu do campo, transportando uma mensagem de extraordinária importância. Ele veio correndo, com a respiração ofegante, e com um olhar que misturava espanto e determinação, parou diante do rei. Ó rei, uma mudança! O coração de Absalão foi tocado. As palavras escaparam de seus lábios com uma força renovadora. Davi, com o coração pulsando,
observou que já não era apenas o trono que estava em jogo, mas algo mais profundo, um convite ao perdão e à restauração. Traga-me o meu filho, não importa o custo, exclamou Davi, sua voz reverberando na penumbra da batalha. Que esta luta não leve à morte, mas à vida. Como que respondendo ao clamor do rei, uma nuvem de travessuras se ergueu imediatamente, o que não passou despercebido. O exército de Absalão, agora percebendo a instabilidade da guerra e o peso da revelação, começou a se dividir. A luta estava prestes a ser interrompida não pela força, mas por um desejo vivo de retorno e reconciliação. E assim, entre a poeira do combate e as lágrimas derramadas, a mão de Deus começou a se manifestar, revelando um plano que superava a compreensão humana. Eis que estou prestes a fazer uma coisa nova, agora surgirá. Não a percebeis? Isaías 43, 19. Davi compreendeu que a mudança não era apenas para Absalão, mas para toda a nação. A promessa de restauração se aproximava, e ele sabia que o perdão poderia ser a chave para a verdadeira vitória. Enquanto a noite se aproximava, encobria não só a batalha, mas um futuro que seria marcado pela graça de um Deus que transforma. O amor poderia prevalecer, e a guerra que se travava poderia trazer não a destruição, mas o renascimento. O que mais Deus poderia ainda revelar? O eco da promessa divina estava apenas começando a ser ouvido. A batalha começava a ceder, e uma estranha quietude começou a pesar no ar. Os clamores que antes ressoavam com fúria agora se tornavam murmúrios, enquanto a realidade da divisão se estabelecia entre os homens. Davi buscou o olhar de Absalão entre soldados, mas a imagem do filho era como uma miragem, dançando ao longe em meio à bruma da batalha. E nesse silêncio, um assombro caiu sobre todos os presentes, como se o próprio céu tivesse se inclinado para escutar. As memórias da infância de Absalão vinham à mente de Davi, o riso, a inocência, os dias de alegria em que seu filho corria pelo palácio, brincando entre os membros da corte. Agora, como poderia aquele mesmo menino, crescido e tomado pela ambição, ser parte da sua destruição? A dor se miscuiu com a esperança, e as palavras de seu clamor se tornaram mais fervorosas. Senhor, restaura o coração de meu filho. Que ele volte aos braços do Pai. E enquanto Davi clamava, a nuvem que antes parecia anunciar chuva agora se tornava uma sombra gloriosa, iluminando o campo, como se a glória de Deus estivesse prestes a se manifestar. As nuvens negras dispersaram um pouco, revelando um raio de luz que desceu como um sinal de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Neste momento, um murmúrio percorreu as fileiras, a presença de Deus estava palpável. De repente, um guerreiro de Absalão avançou, sua armadura reluzindo sob os poucos raios de sol que conseguiam penetrar a nuvem. Ele tinha uma expressão de conflito e, ao olhar para Davi, viu não apenas um rei, mas um pai dilacerado. Rei Davi, ele gritou, a voz ressoando entre os soldados. Meus homens hesitam. O que você deseja que possamos fazer para restaurar a paz? Davi levantou a mão, e todos os olhares se voltaram para ele. Fale à minha nação, que o amor é maior que a guerra, que o perdão é mais forte que a raiva. Que voltemos ao Senhor, e que corações endurecidos sejam quebrantados. No entanto, outro homem aproximou-se de Absalão, seu conselheiro, Aitofel, homem de palavras astutas e coração impiedoso. Ele sussurrou, temendo que as palavras de Davi pudessem desfazer o plano que pensou estar à beira de ser realizado. Este é um momento de fraqueza. Um trono se ganha com sangue, não com palavras de amor. A dúvida começou a germinar no coração de Absalão. O conflito interno brotou como uma colheita desgastada pelo sol. Ele se lembrava das promessas que fizera a si mesmo sobre conquistar a coroa, mas agora, sob a luz da revelação, o eco da voz de seu pai ressoava em sua mente. Quem sou eu, além do filho de Davi? O que é essa coroa se não há paz em meu coração? Com esta luta interna, Absalão hesitou, e por um breve momento, os exércitos que antes lutavam um contra o outro pararam, capturando o momento divino que se apresentava. A luta se transformou em um campo de reflexão. Davi, percebendo a indecisão de seu filho, orou ainda mais intensamente, ó Senhor, toca no coração de Absalão. Que ele veja a verdade que reside no amor, que não há vitória sem reconciliação. A resposta de Deus não tardou a chegar.
Um vento suave começou a soprar, e as folhas das árvores começaram a sussurrar como se uma canção de esperança estivesse sendo entoada pelos céus. Absalão olhou para o céu e, pela primeira vez, suas defesas começaram a cair. Ele percebeu que, se não buscasse o perdão de seu pai, nunca encontraria paz. E foi então que um grito ecoou alto, quebrou um silêncio sagrado. Alguém havia avistado todos os sinais da guerra e, percebendo a intervenção divina, muitos começaram a se ajoelhar. O campo de batalha se tornava sagrado, e no coração dos soldados, um novo propósito começava a florescer. A batalha entre Davi e Absalão não era um mero conflito, mas um caminho para a nova aliança, um compromisso e um renascimento sob a mão de Deus. Eis que estou a fazer uma coisa nova, agora brotará, porventura não a sabeis. Isaías 43, 19. Qual seria o desfecho desse plano inefável de Deus? A reviravolta estava somente começando a se revelar, e o que parecia ser o fim, na verdade, poderia ser o princípio de algo glorioso. Mas o silêncio que reinava sobre o campo de batalha logo se viu quebrado por um eco profundo, um som que reverberava como se as próprias entranhas da terra estivessem gemendo. Este era o grito de um homem, a quem o caos envolvia, mas que agora se via invadido por uma verdade que não podia ignorar. Um dos guerreiros de Absalão, testemunha involuntária do momento, desfez-se em lágrimas, a armadura refletindo seu estado de espírito tumultuado. Como podemos continuar nesta luta, quando o horizonte nos apresenta a mão divina em favor da reconciliação? As palavras desse homem encontraram eco no coração de muitos outros. O descontentamento gerado pela guerra que havia incluído família, amigos e irmãos, agora se tornava um clamor pela paz. A atmosfera carregava um peso espiritual, e os soldados começaram a olhar uns para os outros, reconhecendo a fragilidade de suas almas. Enquanto isso, Davi, profundamente tocado, prosseguiu com sua oração. Senhor, que o seu amor prevaleça sobre o orgulho. Que cada homem aqui veja que a verdadeira força reside em buscar a unidade, mesmo que o custo seja elevado. Toca, ó Deus, a nação que tem um legado de amor, a nação que é chamada pelo seu nome. O céu, então, parecia inclinar-se ainda mais. As nuvens dispersaram-se e à sua volta, um remanescente de soldados que outrora promoviam a guerra, começaram a se afastar de suas armas. Um movimento inconsciente, cada um deles respondendo a um chamado que soava através do céu. Era um chamado para o perdão, um chamado para a vida. Absalão, resistindo à tentação de desferir um golpe final, agora se tornava no centro de um turbilhão de emoções. A luta entre o desejo de conquistar e o desejo de reconciliar se travava ferozmente em seu coração. E enquanto Davi orava incessantemente, um isqueiro de determinação acendeu-se dentro de Absalão. Por fim, ao invés de brandir a espada, sua mente iluminou-se. Posso descobrir uma nova forma de governar, uma que não envolva o sangue de meu pai. E a súbita mudança em Absalão começou a tomar forma. Ele girou em direção aos seus homens, sua voz poderosa agora ressoando com sinceridade: soldados, é hora de depor as armas. O verdadeiro rei não reina através do medo, mas do amor. Que possamos buscar a paz, e não a destruição. Os soldados de Absalão, aturdidos, viram a transformação em seu líder, seguindo seu exemplo, muitos deixaram suas espadas caírem ao chão. O campo de batalha, que antes era um terreno de morte e destruição, agora emergia como um solo fértil para a vida e a união. Mas Aitofel, observando a cena, sentiu-se traído. Ele sabia que toda sua astúcia estaria em vão se a reconciliação prevalecesse. Com a raiva pulsando em suas veias, aproximou-se furtivamente de Absalão. Você ainda tem uma escolha. Não deixe que os fracos o embriaguem com suas ilusões de paz. Suas palavras foram um veneno, mas Absalão não cedeu. Eu sou filho do rei, e o rei que eu escolher a ser não será um tirano. O Senhor clama por justiça e amor. Ao invés de dividir, unificaremos nosso povo pela compaixão. E a energia no campo tornava-se palpável. Trechos da aliança de Deus estavam se entrelaçando ali mesmo, ajudando os homens a perceberem as divisões que os mantinham em conflito. As palavras de Davi haviam ecoado longe de seu próprio coração, penetrando em cada alma presente, como o iluminar de uma tocha apagada pela escuridão. E num instante, como uma chama que se acende em tempos de necessidade, Absalão sentiu um arrepio.
O destino estava se moldando e uma nova possibilidade se formava diante dele. Mas estava apenas começando. O caminho que escolheria ainda guardava segredos a serem revelados. Para além do horizonte, um novo desígnio de Deus se preparava, uma chance divina não só para o filho de Davi, mas também para toda uma nação. A verdadeira batalha não era por um trono ou um reino, mas pela redenção do coração humano. Olhando para o céu, Absalão sussurrou em sua alma: Senhor, deixa que o teu plano soberano revele a verdade, que ainda não conheço. Que o futuro me mostre a luz do teu propósito. Assim, entre lágrimas e promessas de transformação, o desfecho de um capítulo de dor descortinava um novo caminho de esperança. No horizonte, vislumbrava-se um propósito divino prestes a ser mostrado, e enquanto os céus observavam a cena, a história de Davi e Absalão estava longe de acabar, era apenas o prenúncio de uma intervenção soberana e redentora. Enquanto a luz da manhã começava a dissipar as sombras da noite, um silêncio reverente caiu sobre o campo de batalha, agora transformado em um altar de reconciliação. A atmosfera, carregada de tensão e esperança, pulsava à espera da decisão que mudaria o destino de muitos. Absalão, com sua armadura sem brilho e o rosto lavrado por lágrimas recentes, olhou nos olhos de seus homens. Cada um deles refletia uma batalha própria, um conflito interno entre o passado de violência e um futuro de paz que clamava por vida. Irmãos, começou ele, a voz firme, um eco de sua recente convicção: não somos apenas guerreiros de Absalão, mas filhos da mesma terra. A espada pode nos dar uma vitória momentânea, mas a paz nos dará um legado duradouro. Os soldados escutavam, seus corações pulsando em uníssono com as palavras do príncipe. Ergam-se em uma revelação poderosa. As lembranças das disputas, das traições e das mágoas começavam a se dissipar, como nevoeiro ao amanhecer. O nosso rei Davi, meu pai, não é apenas um homem de guerra, mas um homem segundo o coração de Deus. Ele clama por paz e não por sangue. As lágrimas de Absalão representavam tanto sua dor quanto seu compromisso. Ele não apenas desejava reconciliar-se com seu pai, mas desejava restabelecer a nação. No entanto, a grudenta presença de Aitofel não havia desaparecido. O conselheiro de Absalão percebeu que a dinâmica do campo mudará. A sua astúcia, que antes parecia infalível, agora se tornava uma prisão. Você falha em entender, Absalão, disse Aitofel, com um tom sombrio. A questão não é apenas a luta com Davi, mas a luta pela sua própria alma. A fraqueza que se apodera de você não é um sinal de amor, mas de covardia. Você poderá perder tudo. Os olhares dos soldados se voltaram entre Absalão e Aitofel, em busca de direção. O vento sussurrava verdades invisíveis, e a presença de Deus parecia palpável ao redor deles. Absalão respirou fundo, sentindo a estrondosa pressão de seu conselheiro e o peso das almas que o rodeavam. Se há um preço a ser pago pela paz, que eu o pague. Se a minha fraqueza for amar, então que isso seja a minha força. Ele se voltará para suas tropas e as palavras de Davi voltaram à sua mente. Como é bom e suave que os irmãos vivam em unidade. Salmo 1:3-1. Então, veio um brilho de luz celestial, e Absalão se lembrou das promessas feitas por seu Deus, que jurou nunca abandoná-los. Um sussurrar no fundo de seu ser lhe disse que, mesmo em tempos incertos, as promessas do Senhor eram fiéis e verdadeiras. Davi é o rei, mas nós somos um povo. Se há união no amor, há vitória em Cristo. Vamos testemunhar o poder de sua graça. Movido pela determinação e pela fé, Absalão estendeu as mãos. Vamos nos unir. Que as armas que se ergueram para ferir sejam agora erguidas para adorar. Que os cânticos de louvor substituam o clangor das espadas. E naquele instante, o que parecia um momento de divisão se transformou em um clamor coletivo que ascendia aos céus. Os soldados começaram a cantar, suas vozes formando uma sinfonia de adoração que cortava a densa neblina da guerra. O som era poderoso e puro, ao mesmo tempo, reverberando nas montanhas e nos vales ao redor. A reação foi instantânea, e um espectro de luz iluminou o céu, enquanto a vida nas almas secas começava a brotar novamente. Absalão fitou os céus, e sentiu a mudança que sua oração gerou. Era um ato de fé, um passo em direção ao propósito transformador de Deus. Mas Aitofel, desesperado,
percebeu que o tempo dele estava se esgotando, a sombra do desespero pairava sobre sua mente. Se você continuar nesse caminho, somente a destruição virá a seguir. A resposta de Absalão lhe trouxe uma sensação de leveza, é o amor que vem primeiro, Aitofel, e não a destruição. Os dias de destruição estão contados, e hoje, o Senhor escreve uma nova história sobre nós. E enquanto a canção se ergueu em adoração e o espírito de unidade se aprofundava, o céu ficou claro. Novos sinais começaram a ocorrer, como se o próprio Deus estivesse respondendo. E assim, um novo capítulo do plano eterno de Deus começava a revelação, onde o amor retratou o poder de união, mas também antecipava uma luta final ainda não vista. Na mente de Absalão, ecoou uma nova inquietação: o que, ó Senhor, ainda me será revelado? Que profunda lição está escondida nas sombras das vitórias e derrotas? E, sem saber que uma nova tentativa de desestabilizar a paz estava prestes a ser revelada, Absalão sentiu que o futuro repleto de esperança também trazia consigo os mistérios de um Deus que governava sobre os céus e a terra, guardando um propósito ainda maior para sua criação. Enquanto a canção de adoração ecoava no ar como um perfume grato ao Senhor, sinais inexplicáveis tomavam conta do campo. Os corações dos homens, antes endurecidos pela guerra, agora pulsavam com uma nova vida, uma esperança renovada. No entanto, a sombra de Aitofel ainda pairava, como um lobo à espreita, buscando a menor brecha para instigar a discórdia. Em meio à celebração, Absalão se voltou para seus homens. Irmãos, em meio à alegria, não podemos esquecer que ainda existem desafios à nossa frente. O caminho da paz é sinuoso e não vem sem provações. O Senhor nos chamou para sermos um só corpo, e eu vos peço para permanecer firmes, vigilantes em oração. Seu tom ressoava como um eco das Escrituras, onde o próprio Filho do Homem dissera que em oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. As vozes dos soldados se calaram, e um profundo respeito pelo momento se estabeleceu. Sobre eles, a nuvem da presença de Deus parecia pesar, como se o Senhor estivesse preparando algo grandioso. A noite caiu suavemente, trazendo consigo um manto de estrelas que brilhavam como testemunhas silentes ao pacto que se formava naquela hora. Assim que a fogueira foi acesa, Absalão chamou seus homens a se reunirem. Vamos nos perguntar, o que desejamos realmente? Um rei que governe com um cetro de ferro ou um pai que nos ame como ele ama a si mesmo? O Senhor, em sua infinita sabedoria, nos revela o verdadeiro significado do amor em comunidade. Todo o campamento estava em tensão tranquila, e Absalão, ciente do olhar furtivo de Aitofel, sabia que a semente da divisão ainda podia germinar. Então, ele se ajoelhou na terra fria, e em um poderoso clamor, suplicou: ó Senhor, Deus de nossos pais, ilumina nossas mentes com teu entendimento. Mantém nossos corações unidos em teu amor, e afasta toda a sombra que pretenda nos dividir. Momentos depois, um vento suave soprou entre as árvores, como se o próprio Espírito de Deus estivesse ouvindo a súplica. Os homens se ajoelharam ao lado de Absalão, e um novo sentimento de unidade começou a crescer entre eles, como uma corrente inimaginável, unida pela oração. Entretanto, longe disso, em um lugar sombrio, Aitofel se retirou, seus pensamentos turbilhando em um lago profundo de fúria e desespero. Não posso deixar que esse plano de paz se concretize, murmurou para si mesmo. Sabia que uma nova estratégia era essencial. Se a força física falha, então a malícia da traição será meu caminho. Com um brilho sórdido nos olhos, ele voltou-se para as trevas e começou a arquitetar uma trama diabólica, decidindo que era hora de acender a tocha da discórdia uma vez mais. Era em sua mente que ele imaginava como desviar as intenções de Absalão, levando não só o príncipe, mas todo o povo a crer que a paz era uma utopia inalcançável. Enquanto isso, o som de vozes em torno da fogueira começava a tocar as cordas do coração de cada homem. Louvores subiam aos céus, clamando pela proteção e pela intervenção divina. Foi então que uma espessa nuvem de escuridão se formou rapidamente sobre eles, e um trovão ecoou distante, como um aviso. Os soldados, percebendo que algo não estava certo, levantaram os olhos alarmados. Temos que nos preparar! Gritou Absalão, mas a assombração de Aitofel já começava a lançar suas sombras. A guerra não acabou,
e é crucial que permaneçamos firmes. Ninguém sabia ainda que a resistência à sua fé estava prestes a ser testada, e que novos desafios à união e ao amor estavam prestes a surgir. Assim, a noite avançava, e enquanto os homens se levantavam em oração, Absalão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Qual a prova à vista? Qual será o próximo passo que a soberania do Senhor terá para essas rugas de conflito e reconciliação? E, à medida que seus lábios murmuravam a última súplica da noite, ele ficou em silêncio, percebendo que mais janelas da providência estavam prestes a se abrir. Enquanto a escuridão se aprofundava, o clamor dos homens soava como um eco ao longo das colinas. Absalão, de joelhos, ainda sentia os resquícios da presença divina, mas algo no vento que soprava agora parecia diferente, como um aviso sombrio. As estrelas, testemunhas silenciosas do pacto, pareciam se ocultar por trás de nuvens pesadas, tornando-se o precedente de uma tempestade que se avizinhava. Que a luz de Deus brilhe sobre nós, Absalão exclamou, sua voz cheia de fervor, tentado exortar os homens a não perderem a fé. Mas as mentes deles estavam entretidas com outras coisas. Entre os novos líderes que se reuniam ao redor da fogueira havia um que se destacava. Seu nome era Aimeleque, um ex-soldado de Davi, que não sabia ainda que seu espírito balançava entre a lealdade e a traição, e Absalão notou isso. Aimeleque chamou Absalão, você tem dentro de si experiência que pode nos guiar. O que está pensando? Os homens se voltaram para ele, a expectativa no ar como um fio de tensão prestes a romper. Aimeleque hesitou, olhando para Absalão com os olhos cheios de uma luta interna. Meu príncipe, eu vi a ruína que um coração dividido pode causar. A história está cheia de traições que levaram a reinos inteiros à queda. O que o Senhor nos revelou pode facilmente ser distorcido pelos planos do homem. Absalão escutou atentamente, percebendo a gravidade das palavras ditas. E se, em vez de darmos ouvidos à sombra da divisão, clamássemos mais forte ao nosso Deus? Ele nos prometeu que a unidade é seu propósito, e se olharmos para ele, nada pode nos separar, concluiu, encorajando os demais. Enquanto isso, Aitofel, em sua solidão, ruminava um plano sórdido em sua mente. Ele conhecia a fraqueza de Absalão e ponderava em como poderia utilizá-la. Em um canto escuro de sua tenda, ele começou a rabiscar uma carta, uma mensagem traiçoeira que plantaria a paranoia entre os homens. Se a dúvida florescer em seus corações, a discórdia será inevitável, pensou. A traição não se manifestava apenas como um ato, era um veneno que infiltrava lentamente as esperanças e as promessas. Quando os trovões começaram a rugir, a tensão subiu no seio do acampamento. Contudo, os fervorosos clamores a Deus não cessaram, ao contrário, começaram a ecoar ainda mais altos, buscando sua misericórdia. Entre os soldados, um jovem chamado Eliaquim se levantou tomado por uma ideia. Que possamos proclamar os salmos. Aquilo que foi escrito para encorajar nossos antepassados pode muito bem edificar nosso espírito agora, propôs. Os homens concordaram, e assim, começaram a entoar as palavras do Salmo 23, reconhecendo que mesmo nas sombras a presença de Deus os guiaria. Mas enquanto isso, o traço da traição se firmava. Aitofel sabia que a valentia e a fé só iriam prosperar até certo ponto. Ele colocou seu plano em ação com astúcia, e um mensageiro estável partiu da sua tenda. Ele fez questão de que a notícia chegasse a Davi, levando palavras de divisão e apelo ao combate. Se quiserem a paz, que se levantem contra Absalão, ordenou ele ao mensageiro. De repente, uma estrondosa voz, que não era de homem, ressoou sobre o acampamento, como uma resposta direta ao clamor fervoroso dos homens. Eis que enviarei um vento de prova, que separará os justos dos ímpios. Ao ouvir isso, Absalão ficou paralisado, sentindo o peso do recado celestial que pairava entre eles. O espanto tomou conta, e as vozes começaram a hesitar, questionando a força e a coragem que dias antes tinham sido uma única corrente. Estais prontos para o que está por vir? Perguntou Absalão, percebendo que a fé deles estava prestes a ser desafiada. Olhares confusos e aflitos se encontraram, refletindo o dilema da crença diante da adversidade. Diante dessa aparente calamidade, os homens sabiam que seu destino repousava não na força de suas mãos ou na fraqueza de seus corações, mas em uma mensagem divina secreta que se aproximava, deixando clara a frágil linha entre traição e redenção. De onde surgiria
Intervenção de Deus que transformaria seu desespero em esperança? E Absalão se lembrou, com o coração palpitante, das palavras do Senhor: ninguém combate com armas espirituais, mas com o poder do clamor fervoroso. Assim, a tensão aumentava e um novo mistério se erguia. O plano soberano de Deus ainda estava em ação, prometendo revelar sua grandeza mesmo nas sombras da traição. Em meio ao tumulto e à incerteza, Absalão sentiu uma pressão profunda em seu coração, como se aproximasse de um ponto de virada decisivo. Ele olhou ao redor, após o eco de palavras sombrias reverberar no ar, e percebendo que os seus homens, instigados pela dúvida, estavam em um precipício emocional. Como podemos permanecer unidos, se o nosso futuro mesmo está envolto em um véu de incertezas? Perguntou-se Absalão, enquanto um profundo desejo de restaurar a fé em seu coração incipiente ardia como uma chama. Soldados! Irmãos! Sua voz carregava um peso, transbordava a fragilidade dos dias longínquos de confusão. Se o nosso Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? As palavras de Romanos 8h31 ecoavam em sua mente. A reflexão havia despertado algo mais profundo, uma necessidade de invocar a misericórdia de Deus, não apenas para si, mas para toda a nação que agora se via dividida. Naquele instante, outro trovão rugiu distante, e os céus pareciam alinhar-se com a intensidade do que estava prestes a ocorrer. Absalão elevou suas mãos para o céu, um ato que não apenas desafiava os elementos, mas também clamava a porte de um Deus todo-poderoso. Ó Senhor! Nós somos meros homens, fragilmente feitos de carne e osso. Suprimindo nossas ambições, clamamos por paz. Que tua vontade prevaleça. O fervor que emergiu de seu coração parecia se expandir em ondas, tocando as almas que o cercavam. Sentindo a presença de Deus entre eles, homens começaram a se ajoelhar, buscando arrependimento pelo coração endurecido que a dor e o desejo de conquista por um trono tinham produzido. Absalão olhou ao redor e viu que alguns de seus soldados se alinharam em um círculo, mantendo-se juntos, como se um laço invisível de unidade começasse a se formar. E enquanto Absalão proferia essas orações, não sabe ainda que no horizonte, um antigo conselheiro de Davi, Aitofel, manipulava as linhas da traição, sem saber que também ele não escaparia da providência divina. Ele havia enviado suas mensagens traiçoeiras para Davi, incitando a intriga e plantando a semente de discórdia. Em sua mente, ele acreditava que estava prestes a despedaçar a aliança recém-formada. Enquanto isso, a batalha ainda não era resolvida, e um mensageiro deslocou-se em silêncio veloz, alcunhando-se de porta-voz de conspirações, na esperança de que os ditames da traição se cumprissem. Contudo, o Senhor tinha seus planos, e a mão divina estava prestes a se mover em direção à revelação. O campo começava a se tornar quieto. Sem que os homens de Absalão pudessem perceber, nuvens escuras já se agrupavam ao longe, refletindo a intensidade do que estava acontecendo não só no mundo físico, mas no espiritual. Um murmúrio de orações tinha atraído a atenção do céu. Subitamente, os ventos se tornaram furiosos, e as árvores começaram a balançar com uma força sobrenatural, como se a criação estivesse respondendo ao clamor do povo. Neste momento, Absalão levantou os olhos para as nuvens sombrias, e um medo ressoou dentro dele. O que tu tens, Senhor? O que está prestes a ser revelado? Sua pergunta era mais interna, buscando a verdade do que viria a seguir, um eco reverberando nas profundezas de sua alma. A presença de Deus parecia pairar sobre todas as coisas, e cada homem que ali se encontrava stringia os punhos, prontos para a batalha, mas ao mesmo tempo invadidos pelo clamor. Então, uma voz cortou através do matiz tempestuoso: aquele que confia no Senhor revela maior força, não nas armas, mas na fé. Neste momento singular, Davi, em seus aposentos, começava a sentir o peso da intercessão de seu povo. Os ecos de suas orações viajavam pela atmosfera, buscando abrigo em seu íntimo. Ele entendeu que a batalha não era apenas por um trono, mas era uma luta pela alma de seu próprio filho e pela nação que tanto amava. As palavras de proteção que Davi proferiu meses antes agora retornavam a ele, aquecendo seu espírito, como um lembrete da promessa que Deus havia feito a Abraão, que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Que o Senhor seja o meu refúgio. Davi proclamou, não como um ato de desespero, mas de fé renovada.
Com um espírito de oração fervorosa, ele declarou: batalhemos não contra sangue e carne, mas lutemos para que a verdade e o amor prevaleçam no coração da família de Israel. Enquanto isso, entre as nuvens que se tornavam cada vez mais pesadas, o olhar determinado de Absalão refletia um novo entendimento. Algo dentro dele mudava, ele já não era apenas um filho lutando por um legado, mas um líder buscando a unidade em seus homens não por força, mas pela graça e pelo perdão. Isso o estava preparando para uma revelação que estava prestes a acontecer, uma manifestação da soberania de Deus que moldaria o destino não apenas dele, mas de todo Israel. Qual seria a resposta de Deus a esse clamor? O plano soberano ainda se desenrolava, e as perguntas pairavam no ar. O que estava reservado para aquela batalha de amor, dor e redenção? A antítese das esperanças e exemplos de fé tornava-se cada vez mais poderosa, e as lições de unidade estavam prestes a ser reveladas de uma forma que apenas o Altíssimo poderia orquestrar. No fervor daquela noite de oração, o próximo passo de Deus estaria prestes a manifestar-se de modo extraordinário.